Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, diz assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em João, capítulo 3, versículo 16, o texto que é o coração da Bíblia diz assim: Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou. Quero te dizer, meu amigo, meu irmão, que Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama e Deus, Ele quer te salvar. Deus quer te salvar da condenação eterna. Por isso que Deus, Ele enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus, para morrer naquela cruz, por amor a nós. A cruz era para nós, porque nós pecamos contra Deus. Mas veio o Senhor Jesus e foi pregado naquela cruz. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E nós aqui deparamos com um texto onde o Senhor Jesus faz esse sublime e glorioso convite a todo pecador, a todos nós, a você, meu amigo e meu irmão. Olha Jesus dizendo: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Talvez você está cansado dessa vida, cansado de tanto sofrimento. Talvez você está sofrendo com falta de paz. Talvez você perdeu a esperança na tua vida de dias melhores. Eu quero te dizer que nós sofremos muito nesse mundão quando nós ainda não conhecemos Jesus. Quando a gente para e nos interessamos em conhecer o Senhor Jesus, seus santos ensinamentos, o que Ele tem de bom e maravilhoso para nós, tá? A nossa vida muda, a nossa mentalidade, a nossa maneira de enxergar o mundo, tá? Porque em Jesus nós encontramos esperança. No Senhor Jesus nós encontramos uma vida abençoada. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim, ó: O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus está falando do diabo, das forças malignas. Mas Jesus diz: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus veio a esse mundo para a gente ter uma vida melhor. Ok? Com batalhas, com lutas, com certeza. Mas com Jesus, a vida fica mais fácil. Com Jesus, a vida é vitoriosa, viu? Quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, dos seus santos ensinamentos, você está se aproximando de Deus. Você está se aproximando do teu Criador, do teu Salvador. E há alguém que possa, com esse teu Deus, que criou os céus, que criou a terra, que te criou. Deus não fez ninguém para viver uma vida de miséria, não, de sofrimento contínuo, não. Quero te dizer que Jesus tem o melhor para você, tá?
E o Senhor Jesus não é uma religião, como algumas pessoas pensam. Agora você é religioso. Não, Jesus diz, ó, vinde a mim. Vinde a mim. O começo da vida com Deus é se aproximando de Jesus, é tendo um interesse de conhecer Jesus. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem com os nossos problemas, com os nossos defeitos, com os nossos vícios, sabe? Situações difíceis, entendeu? E quando a gente começa a ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, o quanto Ele nos ama, e quando nós começamos a fazer as nossas primeiras orações, quando nós começamos a nos dirigir a Ele, as coisas começam a mudar. Então o Senhor Jesus, Ele não está limitado à igreja A, à igreja B, à igreja C, não. Lógico que com o tempo a gente vai começar a se ajuntar ali com um grupo de pessoas, entendeu? Que tiveram também esse encontro com o Senhor Jesus. Isso é natural, porque no mundo que a gente vive, todo mundo, todo grupo, a pessoa se associa ali. Se a pessoa nesse mundão, ela quer fazer tal coisa, ela vai se juntar a um grupo. Então aqueles que estão com um desejo de conhecer o Senhor Jesus, de segui-lo, de receber dele as bênçãos e as vitórias, vão se juntar com aquelas pessoas que estão no mesmo foco, na mesma mentalidade. Ok? Mas o importante é a gente dar o primeiro passo. Então Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Olha aqui, ó. Quando a gente começa a se interessar pelas coisas de Deus, vem o alívio, vem as bênçãos, vem as vitórias. Estava tudo travado na tua vida, vai começar a ser destravado. Por quê? Porque você se dirigiu à pessoa certa. Você se dirigiu ao Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, que está vivo, meu amigo. Jesus não está mais cravado na cruz. Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Conhece teu coração, conhece tua vida, conhece teu endereço, conhece teu RG. Jesus sabe tudo ao teu respeito. E talvez você fale, mas por que a minha vida está assim? Porque nós precisamos nos aproximar desse Deus Todo-Poderoso, clamar a sua misericórdia, nos humilharmos diante desse Deus, pedirmos perdão pelas nossas ignorâncias, pelos nossos erros, entendeu? Em Jesus você vai alcançar vitórias gloriosas. É Jesus que promete, vinde a mim, viu? É vir a Jesus. A Bíblia diz que o nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes, nos céus e na terra, viu? Venha a Jesus, venha a pessoa certa. Em João 10:9, Jesus diz, eu sou a porta. Olha ali, Jesus é o acesso a Deus, para uma vida vitoriosa, para a salvação da tua alma. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, essa noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Nós não vamos viver aqui eternamente. E depois da nossa morte, para onde vamos? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho para o céu é o Senhor Jesus. Caminho para uma vida vitoriosa hoje é o Senhor Jesus. Jesus é a vida. Jesus não é religião. Você vai conhecendo Jesus no passo a passo e você vai entendendo e compreendendo o amor dele por você. Você vai largar algumas coisas, com certeza, porque você vai adquirir conhecimento com o Senhor Jesus, mas isso vai ser natural, você e Deus.
Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e vamos prosseguir aí, falando de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Um abraço. Amém.